É normal ver, falar ou sonhar com pessoas da sua família, receber mensagens, ou seja, de pessoas desconhecidas também? Nesse vídeo eu vou te explicar tudo sobre isso. Mas antes disso, eu quero te convidar a curtir esse vídeo e compartilhar com o máximo de pessoas. Se inscreve no canal e ativa as notificações para você não perder nenhum conteúdo sobre libertação e batalha espiritual. Biblicamente, Deus não usa mortos para falar com vivos, entregar mensagens ou qualquer tipo de comunicação. Inclusive, Jesus ilustra isso na parábola do rico e de Lázaro, lá em Lucas 16. Vitor, então o que significa essas visões, esses encontros, esses apareceres de pessoas mortas, pessoas que eu conheço, familiares, trazendo algum tipo de mensagem, algum tipo de revelação? O que isso significa? Primeiro, a gente precisa conhecer totalmente a palavra e ela condena veementemente qualquer tipo de tentativa de comunicação com magia, com ocultismo, com necromancia, com adivinhações, com médiuns. Ela proíbe veementemente. Ela diz que, na verdade, todos aqueles que tentam se comunicar com espíritos familiares, na verdade, estão se comunicando com espíritos demoníacos que se passam pela pessoa, se passam pelo ente querido, se passam por aquele familiar para enganar e, no final das contas, para trazer destruição. O Senhor diz que essas atividades constituem abominação. Em Levítico 19:31, Deus proíbe explicitamente qualquer tipo de consulta com mortos, espíritos e necromantes. Em Levítico 20:27, em Deuteronômio também. Tá bom, Vitor, eu entendi. Então, o que são esses sonhos e essas visões? O primeiro deles são espíritos familiares, são espíritos que imitam, são demônios que imitam as vozes, os comportamentos. Vitor, como é que eles sabem, então, de certas coisas que eu vivi, que a pessoa fez? Porque eles estavam ali. O inimigo está ao nosso derredor. Então, ele observa tudo que está acontecendo. Então, ele se passa por aquela pessoa, por aquele ente querido, por um parceiro, por uma parceira, por um filho, por um pai. Ele se passa, ele começa a revelar experiências, contar coisas, para que você ache que realmente é a pessoa. E, a partir daí, você permita a entrada. Isso só vai acontecer quando existirem legalidades, existirem portas abertas, porque o inimigo ele não pode te tocar, ele não pode te oprimir desta forma, a menos que exista uma legalidade, uma permissão do inferno de te tocar. Outra possível causa disso estar acontecendo são maldições hereditárias. Esse tipo de sonhos, de revelações, podem revelar espíritos familiares que estão se perpetuando de geração em geração, gerando ciclos repetitivos de demônios instalados ali na sua família, repetindo dor, repetindo caos, repetindo opressão em alguma área da vida, financeira, familiar, saúde, relacionamentos, filhos. E a partir de uma maldição hereditária, ele tem permissão para entrar. A maldição hereditária são pecados que foram cometidos pelos seus antepassados que geram heranças espirituais sobre a sua vida. Outra possibilidade pode ser espíritos territoriais de linhagens. Existem alguns demônios que vão se perpetuando pelas famílias, gerando ciclos repetitivos de pais para filhos, onde eles vão sendo passados, transpassados de pai para filho, sempre, porque existe uma permissão, existe uma legalidade para que ele mantenha o controle naquela família. Esses espíritos malignos também podem gerar ataques espirituais e confusão. Isso revela claramente uma interferência espiritual, uma opressão maligna, tentando tocar na sua mente, tentando tocar nas suas emoções, causando ansiedade, causando depressão, causando diversos problemas emocionais, tudo isso querendo causar uma confusão espiritual e mental. Outra coisa que também pode acontecer é o Espírito Santo te revelando alguma coisa, te revelando que existe alguma porta aberta, que existe alguma legalidade, então ele traz alguma lembrança, ele mostra especificamente alguma cena de algum pecado que ainda está aberto, que precisa ser confessado, que precisa ser renunciado, e a partir disso ele te traz para que você, como um pilar espiritual na sua família, possa fazer a confissão, a renúncia e fechar essa porta aberta. Lembrando que qualquer permissão que o inimigo tenha para te tocar, isso vem a partir de um pecado não confessado. Isso vem a partir de uma legalidade espiritual. A legalidade é uma permissão que o inferno tem de te tocar a partir de um pecado não confessado, a partir de uma porta aberta. E quando existe uma porta aberta, não adianta orar, não adianta expulsar, não adianta querer cancelar, não adianta fazer campanha.
O inimigo ele tem permissão para estar ali a partir de um pecado. E se existe um pecado, existe uma porta aberta, o inimigo ele vai agir. Ele vai te oprimir, ele vai causar morte, ele vai causar dor, ele vai causar feridas, ele vai causar opressão na sua mente, problemas emocionais, problemas relacionais. Em todas as áreas que ele puder tocar e tiver permissão para isso, ele vai fazer. Então é muito importante, sempre que você tiver algum sonho com algum familiar, você pedir o discernimento ao Senhor para entender o que aquele sonho está querendo dizer. Se aquilo vem de Deus, do Espírito Santo querendo te revelar alguma coisa que você precisa trabalhar, que você precisa resolver, ou se isso vem fruto de uma opressão, fruto de uma porta aberta, fruto de uma legalidade, se isso é do maligno. E a partir de ser do maligno, já se cubra com o sangue de Jesus e repreenda qualquer tipo de força maligna que esteja atuando na sua vida, na sua família, na sua casa, em todas as áreas da sua vida. Se cubra com o sangue de Jesus e manda isso embora. Repreende que pela autoridade do nome de Jesus, aquele espírito demoníaco, aquele espírito familiar, aquele ente querido que na verdade é um demônio que está tentando acessar a sua vida, ele tem que sair sob a autoridade do nome de Jesus. Mas você precisa saber que libertação não é só expulsar demônio, é uma vida inteira mudada, transformada, remida pelo sangue do Cordeiro, é uma vida inteira no altar, cancelando todas as portas, mas não permitindo que novas portas sejam abertas. É uma vida totalmente íntegra, em santidade, fora de qualquer tipo de contato com o mal. É uma vida completamente lavada, limpa e longe do pecado. Porque se existirem pecados, o inimigo ele vai te tocar. Então, de forma nenhuma, acredite ou busque algum tipo de espírito familiar ou então a necromancia, que é o falar com os mortos. Busque somente a Deus, somente a palavra. Ele é suficiente, ele é a verdade e através dessa verdade é suficiente para você receber tudo aquilo que você precisa. E se você gostou desse vídeo, já curte e encaminha para o máximo de pessoas e se inscreve no canal e ativa as notificações para você não perder nenhum conteúdo sobre batalha espiritual e libertação. Te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!